Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração neste exato momento. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Um presente simples, mas profundo. Um sopro de vida que lhe foi concedido. Mais uma vez, neste amanhecer, quero que saiba que você não está só. Talvez a noite tenha sido longa, talvez as preocupações tenham tentado roubar a sua paz, ou talvez um sentimento de abandono tenha batido à sua porta. Quero que o sinta. Agora, a presença suave e poderosa do Espírito Santo te envolvendo, como um abraço caloroso que diz: eu estou aqui, eu vejo você, eu me importo. Neste espaço sagrado que criamos juntos em oração, não há julgamentos na honra pressa. Há apenas um convite para descansar na presença do Pai. Um convite para silenciar as vozes exteriores e interiores que gritam ansiedade, medo e dúvida, e para sintonizar a frequência do céu. Permita que seus ombros relaxem. Solte do seu maxilar, entregue neste instante cada peso, cada fardo, nas mãos soberanas daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele te acolhe como você está, com suas lutas, com suas dores, com suas alegrias e com suas esperanças. Você é bem-vindo aqui. Você é amado aqui. E é nesse espírito de acolhimento e amor incondicional que começamos a nossa conversa com Deus, derramando nossos corações diante dele, sabendo que ele se inclina para nos ouvir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós nos achegamos a Ti, nesta manhã, não com a presunção de nossa própria justiça, mas com a confiança que encontramos em Teu infinito amor e em Tua misericórdia que se renova a cada dia. Deus, há momentos em que nossos corações ecoam as palavras do salmista Asaf, em um lamento que parece rasgar a alma. Olhamos ao nosso redor e, por vezes, tudo o que vemos é o avanço do inimigo, a profanação do que é sagrado, a aparente ausência da Tua intervenção. Sentimos-nos como o povo de Israel, que clamava em meio à desolação. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a Tua ira contra as ovelhas do Teu pasto? Sim, Senhor, confessamos que há dias em que essa pergunta salta à nossa mente. Vemos o santuário de nossas vidas, nosso coração, nossa família, nosso Sanhoz, sendo invadido por machados e martelos, por circunstâncias que parecem destruir tudo o que construímos com tanto esforço e fé. Olhamos e vemos as insígnias do inimigo, as bandeiras da derrota, da doença, da escassez, da discórdia, hasteadas em lugares onde deveria haver apenas o Teu louvor. E como o salmista, nosso espírito geme dentro de nós, já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Essa incerteza, Pai, é uma dor profunda, a sensação de caminhar no escuro, sem uma direção clara, sem uma palavra de alívio que nos aponte o fim da provação. Sentimos-nos esquecidos, como se a Tua face estivesse encoberta, como se Tuas promessas tivessem se perdido no tempo. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Blasfemará o inimigo o Teu nome para sempre? Nós trazemos diante de Te essa angústia, essa dor que por vezes não temos coragem de confessar a ninguém. A dor de ver o mal prosperar, a injustiça prevalecer e o Teu nome ser zombado. Nós derramamos diante de Ti as ruínas que contemplamos, as perpétuas assolações que o inimigo parece ter causado em áreas de nossa existência. Nós não escondemos nossa dor, nosso lamento, nossa perplexidade, pois Tu és o Deus que nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Tu sondas nosso coração e conheces cada pensamento. E é porque sabemos que Tu és um Deus de compaixão que abrimos nossa alma a Ti, sem máscaras e sem rodeios, como um filho que corre para os braços do pai depois de um pesadelo. Mas, o Senhor, no meio deste lamento, no epicentro desta dor, o salmista nos ensina a fazer algo poderoso, algo que muda a atmosfera espiritual ao nosso redor e dentro de nós. Ele nos convida a lembrar, a tirar os olhos das ruínas presentes e a fixa, Lós, na Tua majestade atemporal, nas Tuas obras grandiosas do passado. E é isso que escolhemos fazer nesta manhã. Nós nos lembramos que Tu, Senhor, és o nosso Rei desde a antiguidade, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. O caos que vemos hoje não é páreo para o Teu poder criador. A desordem que nos assusta não pode anular a Tua soberania. Nós nos lembramos que Tu dividiste o mar, pela Tua força, esmigalhaste a cabeça dos monstros marinhos sobre as águas. Sim, Pai, nós declaramos que os mares de problemas, as ondas,
do adversities. As tempestades de angústia que se levantam contra nós precisam se submeter ao teu poder. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho está disponível para nós hoje. As cabeças do Leviatã, os principados e potestades que se opõem ao teu povo, foram esmagadas por ti e dadas por mantimento aos habitantes do deserto. Nenhum poder das trevas pode resistir à tua força. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque tu és o nosso defensor. Tu, Isaquelquiu, fendeste a fonte e o ribeiro. Nos desertos de nossa vida, onde a sequidão parece reinar, onde nossas fontes de alegria e provisão parecem ter secado, nós cremos que tu podes fazer brotar água da rocha. Tu és a fonte de águas vivas. E nós bebemos de ti nesta manhã, recebendo refrigério, força e renovação para nossa alma. Nós nos lembramos que tu secaste os rios impetuosos, os rios de dificuldade, as torrentes de oposição às correntezas, que ameaçam nos arrastar para o desespero. Tu tens o poder de secá-los, como o sopro da tua boca. O que para nós é um obstáculo intransponível, para ti é apenas uma oportunidade de manifestar a tua glória e o teu poder. Nós levantamos nossos olhos para os céus e declaramos: teu é o dia, e tua também a noite. Tu preparaste a luz e o sol. Pai, tu és o Senhor do tempo e das estações. Tu governas tanto os dias de sol, de alegria e de clareza, quanto as noites escuras de nossa alma, os períodos de incerteza, de luto e de espera. Nada escapa ao teu controle. A luz da tua verdade brilha mesmo na mais densa escuridão, e o sol da tua justiça se levantará sobre nós, trazendo cura em suas asas. Nós descansamos na certeza de que tu estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os formaste. Assim como estabeleceste limites para os oceanos, tu estabeleces limites para a nossa aprovação. Assim como o inverno, por mais rigoroso que seja, precisa dar lugar à primavera, a estação da nossa dor e do nosso sofrimento não durará para sempre. Ela tem um propósito e um tempo determinado no teu perfeito cronograma. Nós confiamos em ti, Senhor das estações. Nós confiamos que tu estás trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Mesmo quando não conseguimos ver, mesmo quando não conseguimos entender, a nossa fé não se firma nas circunstâncias visíveis, mas na tua pessoa imutável e no teu caráter fiel. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que operou maravilhas no passado é o mesmo Deus que está agindo em nosso favor no presente e que já garantiu a nossa vitória no futuro. Essa lembrança, da tua grandeza, do teu poder e da tua fidelidade, enche o nosso coração de esperança. Ela cala a voz do medo, ela dissipa as sombras da dúvida, ela nos firma sobre a rocha que é Cristo Jesus, o fundamento inabalável da nossa fé. A nossa esperança não é um mero otimismo humano, mas uma convicção profunda, gerada pelo Espírito Santo, de que tu és fiel para cumprir cada uma de tuas promessas. Diante desta verdade, diante da recordação de quem tu és, nosso clamor se transforma. Ele deixa de ser apenas um lamento de dor e passa a ser uma súplica cheia de fé. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Nós não pedimos que olhes para a nossa força, que é nenhuma, ou para o nosso merecimento, que não existe. Nós pedimos que te lembres do teu próprio nome, da tua própria honra, da tua própria glória que está em jogo. Levanta-te, ó Deus, e pleiteia a tua própria causa. A afronta do inimigo não é primeiramente contra nós, mas contra a teia. Blasfêmia não é dirigida a nós, mas ao teu santo nome. E nós sabemos que tu não darás a tua glória a outrem, nem a tua honra às imagens de escultura. Defende a tua causa, Senhor. Lembra-te da afronta que o louco te faz constantemente. Que o teu poder se manifeste de tal forma que toda a terra reconheça que só tu és Deus. Que teus inimigos sejam envergonhados e confundidos, mas que os teus filhos se alegrem e exultem em ti. Nós nos colocamos na brecha, não apenas por nossas causas pessoais, mas pela causa do teu reino. Pedimos que te levantes em favor da tua igreja, em favor dos oprimidos, dos injustiçados, dos que sofrem perseguição por amor ao teu nome. Não te esqueças da voz dos teus adversários. O tumulto daqueles que se levantam contra ti sobe continuamente. Silencia, Pai, a voz da arrogância, da impiedade e da incredulidade, e que a nossa voz, a voz do teu povo, se levante em um clamor uníssono, um som de adoração e intercessão que move os céus. Nós pedimos, com um coração humilde, mas com fé ousada: não entregues à fera a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Nós somos teus, Senhor, somos o teu povo,
as ovelhas do teu pasto. Somos frágeis como a rola, mas preciosos aos teus olhos. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos do mal. Não permita que o inimigo nos devore. Não permita que as circunstâncias nos esmaguem. Atenta para a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. A tua aliança, firmada no sangue de Jesus, é a nossa segurança. É nela que nos apegamos. É por causa dela que temos a certeza da vitória. É por causa do sacrifício de Cristo na cruz que podemos entrar com ousadia no teu santo trono da graça para recebermos misericórdia e acharmos graça em tempo de necessidade. Que os lugares escuros de nossa sociedade, os corações cheios de violência e maldade, sejam invadidos pela luz do teu evangelho. Que a tua justiça role como um rio e a tua retidão como um ribeiro perene. Nós cremos, Pai, que esta oração não é apenas um conjunto de palavras lançadas ao vento. Cremos que ela sobe como incenso suave às tuas narinas. Cremos que tu te inclinas para ouvir o clamor do teu povo. E ao orarmos, ao lembrarmos de quem tu és, e ao suplicarmos com base em tua aliança, algo muda dentro de nós. Se reacende. A fé é fortalecida. A paz que parecia perdida começa a inundar novamente a nossa alma. Nós começamos a enxergar além das ruínas. Começamos a ver, com os olhos da fé, a tua mão poderosa já em movimento, reconstruindo, restaurando, fazendo novas todas as coisas. Começamos a entender que, mesmo no silêncio, tu estás trabalhando. Mesmo na aparente demora, teu plano perfeito está se desenrolando. A nossa parte é confiar, é perseverar em oração, é manter os nossos olhos fixos em ti, o autor e consumador da nossa fé. E enquanto esperamos pela tua manifestação completa, escolhemos te louvar. Louvamos-te pela manhã que nasceu, pelo dom da vida. Louvamos-te pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvamos-te pelo Espírito Santo, nosso Consolador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvamos-te por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos deu livre acesso a ti. E se esta oração, esta busca pela face do Pai, tem tocado o seu coração, se você sentiu a presença de Deus renovando suas forças, eu quero te fazer um convite gentil. Faça parte da nossa comunidade de fé. Inscreva-se aqui no nosso canal, para que possamos continuar crescendo juntos, na graça e no conhecimento de Deus, a cada manhã. Deixe o seu curtir para que esta mensagem de esperança alcance mais pessoas. E, se o Espírito Santo colocar alguém em seu coração, alguém que está passando por um vale de desolação e precisa se lembrar do poder de Deus, compartilhe esta oração. Seja um canal de bênçãos na vida de alguém hoje. Vamos juntos essa corrente de fé e esperança. Agora, meu irmão, minha irmã, prepare o seu coração. Tendo derramado nosso lamento, reavivado nossa memória sobre a grandeza de Deus e apresentado nosso clamor com fé, entramos em um momento ainda mais profundo de nossa jornada de oração. É o momento de ir além das petições, de ultrapassar a soleira do átrio e adentrar o Santo dos Santos. É hora de não apenas falar com Deus, mas de silenciar para ouvi-lo. É o momento da entrega total, da rendição incondicional, onde nosso coração, com todas as suas complexidades, é colocado inteiramente sobre o altar. Vamos juntos, agora, mergulhar na segunda parte desta nossa conversa com o Pai, aprofundando a entrega do nosso ser a Ele. Respira fundo, amado, amada de Deus, sinta a santidade deste momento. Estamos no limiar de algo sagrado, um convite para irmos além das nossas palavras, para mergulhar nas profundezas do nosso próprio ser, e ali, nesse lugar secreto, encontrar o nosso Criador à nossa espera. A primeira parte de nossa jornada foi um derramar sincero, um lamento que se transformou em lembrança e um clamor que encontrou a fé. Agora o Pai nos chama para mais perto. Ele estende a sua mão e nos convida a entregar as chaves da nossa alma, a permitir que Ele, o Rei da Glória, entre e faça morada em cada cômodo, em cada corredor, em cada porão escuro do nosso coração. Este é o momento da rendição. Não uma rendição de derrota, mas uma rendição de vitória, pois é ao nos perdermos nele que verdadeiramente nos encontramos. É ao esvaziarmos as nossas mãos que elas se tornam aptas a receber os tesouros do céu. Portanto, sem medo, com confiança de filho, vamos abrir as comportas do nosso coração e permitir que as águas vivas do Espírito Santo fluam, limpando, curando e transformando tudo em seu caminho. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estou.
não mais apenas com as minhas palavras, mas com a totalidade do meu ser. Eu me apresento a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o meu culto racional. E a primeira coisa que coloco sobre o Teu altar, Senhor, é o meu coração. Este coração que, como disse o profeta, é enganoso e desesperadamente corrupto. Tu conheces cada motivação oculta, cada raiz de amargura que tentei esconder, cada ídolo que construí em segredo, cada ressentimento que alimento como um animal de estimação venenoso. Deus, eu não quero mais nada disso. E mais um coração dividido. Eu te dou permissão, Espírito Santo, para entrares com a tua luz e expores toda a treva. Arranca de mim este coração de pedra, insensível, teimoso, e dá-me, segundo a tua promessa, um coração de carne. Um coração que pulsa no ritmo do teu, que se compadece com o que te compadece, e que se entristece com o que te entristece. Eu derramo diante de ti, como água, cada mágoa não resolvida, cada pessoa que me feriu, e a quem eu, em minha justiça própria, me recusei a perdoar. Eu as libero agora, não porque elas mereçam, mas porque eu preciso da tua liberdade. Eu entrego a ti a minha necessidade de ter razão, o meu orgulho ferido, a minha autocomiseração. Lava o meu coração, Senhor, com o sangue purificador de Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que o meu coração não seja mais um sepulcro caiado, mas um jardim regado por ti, onde o fruto do Espírito possa brotar e florescer para a tua glória. Eu entrego a ti as minhas afeições ou os meus remoras, os meus desejos. Alinha-os, Senhor, com os teus, que eu ame o que tu amas, que eu deseje o que tu desejas, que tu sejas o primeiro, o centro, o tudo em meu coração. Em seguida, Pai, eu te entrego a minha mente. Que campo de batalha tem sido a minha mente? Um turbilhão de pensamentos ansiosos sobre o futuro, um museu de arrependimentos e fracassos do passado, uma arena onde as mentiras do inimigo ecoam e parecem verdades. Eu digo, basta! Em nome de Jesus, eu me submeto à soberania de Cristo sobre a minha mente. Eu escolho levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu entrego a ti cada preocupação com o amanhã, cada cada cenário catastrófico que eu confio que tu és o meu provedor. O meu Jeová Jira, o teu cuidado por mim é maior do que o cuidado com os lírios do campo e as aves do céu. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque eu sei que tu tens cuidado de mim. Eu te entrego também, Senhor, os pensamentos de crítica e julgamento sobre os outros e sobre mim mesmo. Limpa a minha mente de toda presunção, de toda arrogância intelectual, de toda fofoca e maledicência. Dá-me a mente de Cristo, uma mente humilde, uma mente serva, uma mente que pensa no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. E eu te entrego os meus planos, os meus projetos, a minha inteligência, a minha forma de resolver as coisas. Muitas vezes confiei no meu próprio entendimento e acabei em caminhos de morte. Hoje, eu escolho confiar em ti de todo o meu coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. Eu reconheço-te em todos os meus caminhos e peço, endireita as minhas veredas. Que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos, que os teus caminhos sejam os meus caminhos. Silencia a cacofonia interior, tua paz que excede todo o entendimento, e que ela guarde a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Agora, Senhor, eu coloco sobre o teu altar a minha vontade, talvez a área mais difícil de render. Minha vontade própria, o meu desejo de estar no controle, de fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. Quantas vezes a minha vontade entrou em conflito direto com a tua? Quantas vezes eu disse sim com os lábios, mas o meu coração gritava, não. Hoje, eu me rendo. Eu me uno ao meu Salvador no Getsemane, e com lágrimas nos olhos, mas com um coração decidido, eu digo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu abdico do trono da minha vida. E eu te convido o Rei Jesus a sentar-se nele e a governar soberanamente sobre cada decisão, cada escolha, cada passo que eu dar. A partir de hoje, eu entrego a ti a minha agenda para este dia. Os meus planos, as minhas tarefas, as minhas expectativas, toma-os em tuas mãos. Reorganiza, cancela, acrescenta o que for necessário para que no final do dia, não seja a minha vontade que tenha sido feita, mas a tua. Eu entrego a ti os meus sonhos mais profundos, aqueles que guardo no secreto da alma. Eu os coloco em tuas mãos. Se eles nasceram de ti, cumpre-os no teu tempo e à tua maneira. Se eles são apenas fruto da minha vaidade ou egoísmo, peço que os mortifiques e plantes em mim os sonhos que tu sonhaste para mim. Ajuda-me a encontrar o meu maior prazer
em fazer a tua vontade. Que o teu não seja tão bem-vindo quanto o teu sim. Que a tua correção seja recebida com a mesma gratidão que a tua bênção. Que a minha resposta a cada sussurro teu seja sempre: eis-me aqui, envia-me a mim. Que a minha vida seja um espelho que reflete não a minha vontade, mas a beleza da tua, e com a minha vontade eu te entrego também o meu corpo, Senhor. Este corpo que é templo do teu Espírito Santo, perdoa-me pelas vezes que o negligenciei, que o contaminei com impurezas, que o usei para fins egoístas, em vez de para a tua glória. Hoje, eu o consagro a ti. Eu entrego as minhas mãos, que elas não sejam mais instrumentos de iniquidade, mas que se movam para abençoar, para construir, para servir, para levantar os caídos. Eu entrego os meus pés, que eles não me levem mais por caminhos tortuosos de pecado e desobediência, mas que corram para anunciar o evangelho da paz, que caminhem em retidão e justiça. Eu entrego os meus olhos, que eles se desviem de contemplar a vaidade e o mal, e que se fixem em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Que eu possa ver o mundo e as pessoas através dos teus olhos de compaixão e amor. Eu entrego os meus ouvidos, que se fechem para a fofoca, para a calúnia, para as mentiras do mundo, e que estejam sempre atentos à tua voz suave e delicada. Eu entrego a minha boca, ou os meus labios, a minha língua, que de minha boca não saia mais nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa, para promover a edificação, para que minister graça aos que a ouvem. Que meus lábios te louvem, que minha boca anuncie a tua salvação. Eu entrego a minha saúde, as minhas forças, as minhas fraquezas, sustenta-me em minha fragilidade, e usa a minha força para o teu serviço, seja na saúde ou na doença. Que o meu corpo glorifique o teu nome, tendo-me esvaziado, Pai. Agora me abro para receber de ti. Eu não permaneço vazio, mas peço que o teu Espírito Santo inunde cada área que foi rendida. No lugar do meu coração de pedra, eu recebo o teu coração de carne, cheio do amor, compaixão e perdão. No lugar da minha mente ansiosa e dividida, eu recebo a mente de Cristo, cheia de paz, sabedoria e discernimento. No lugar da minha vontade teimosa e rebelde, eu recebo um espírito submisso e obediente, que tem prazer na tua lei. No lugar da impureza e do egoísmo, eu recebo a tua santidade e o teu propósito para o meu corpo. E para enfrentar o dia que se inicia, eu me visto pela fé de toda a armadura de Deus. Eu recebo e cinjo os meus lombos com o cinto da verdade. Que a tua verdade, Jesus, seja o meu fundamento, a minha integridade, aquilo que me mantém firme contra todas as mentiras. Eu recebo e visto a couraça da justiça, não a minha própria justiça, que é como trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo que me foi imputada. Que ela guarde o meu coração de toda acusação e condenação. Eu recebo e calço os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Que por onde eu for hoje, eu seja um portador de paz, de reconciliação do Boas Novas, pronto para testemunhar do teu amor. Acima de tudo, eu recebo e tomo o escudo da fé, com o qual eu sei que poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. A dúvida, o medo, a tentação, a desesperança, nada disso prevalecerá contra o escudo da minha confiança inabalável em ti e em tuas promessas. Eu recebo e coloco em minha cabeça o capacete da salvação, que é a certeza da minha salvação. Em Cristo guarde a minha mente de todo desânimo e me dê uma esperança viva. E eu recebo e empunho em minha mão a espada do Espírito, que é a tua palavra, que ela seja minha arma de ataque e defesa viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E eu vigio em tudo isso, com toda oração e súplica, no Espírito, por todos os santos e por mim mesmo. Senhor, a entrega foi feita. O meu ser está em teu altar. Eu sou teu, comprado por um alto preço, selado com o teu Espírito, destinado à glória. Que este dia seja vivido sob o teu senhorio. Que cada palavra, cada ação, cada pensamento seja para o louvor da tua glória. Guarda-me do mal, livra-me da tentação, guia-me pelo caminho eterno. Enche-me até transbordar com o teu Espírito, para que eu seja uma testemunha eficaz do teu poder e do teu amor. Que a tua alegria seja minha força, que a tua paz seja o meu guia, que o teu amor seja minha bandeira. Eu te amo, Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Salvador, meu Rei. E em total dependência e confiança eu entrego este dia em tuas mãos e descanso em teu cuidado soberano. Tudo isso eu oro e declaro, no nome mais poderoso que existe, o nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, permaneça neste lugar sagrado. Após a entrega, após a rendição total, não há um vácuo. Há
uma plenitude. O espaço que você abriu em seu coração, ao entregar suas dores, sua vontade e seus medos, não fica vazio. Ele se torna o palco da mais gloriosa e íntima obra do universo. A ação pessoal e direta do Espírito Santo de Deus. Respire fundo e sinta. Sinta a mudança na atmosfera. A paz que começa a se assentar sobre você não é uma paz comum, não. É a ausência de barulho. É a presença substancial do Príncipe da Paz. É o Shalom de Deus. Uma paz que traz consigo integridade, cura, bem-estar e plenitude. O lamento do Salmo 74, que ecoava em sua alma, o sentimento de abandono e a pergunta até quando, Senhor, começam a ser silenciados, não por uma resposta lógica que satisfaça a mente, mas por um consolo que preenche o coração. Neste exato instante, o Consolador prometido por Jesus está aqui. Ele está ao seu lado, mais perto que o ar que você respira. Ele não é uma força, não é uma energia. Ele é uma pessoa divina, e o seu ministério, neste momento, é direcionado inteiramente a você. Eu quero que você saiba, com toda a convicção da minha fé, que o Espírito Santo está agora mesmo tocando as suas feridas. Sim, aquelas feridas que você esconde de todos, aquelas que você mesmo tem medo de tocar. A ferida da rejeição, que te fez acreditar que você não é digno de amor. A ferida da traição, que quebrou sua confiança e te tornou cético e amargo. A ferida do luto, um buraco em sua alma que parece que nunca será preenchido. A ferida do fracasso, que sussurra mentiras sobre sua identidade e seu valor. O Espírito de Deus, como o médico dos médicos, se aproxima com uma ternura infinita. Ele não te julga pela ferida, ele não te repreende por ainda doer. Com suas mãos suaves, ele está limpando a infecção do ressentimento, da culpa e da autocomiseração. Ele está aplicando o bálsamo de Gileade, o óleo suave da sua graça que penetra até as camadas mais profundas da sua alma, aliviando a dor, diminuindo o inchaço e começando o processo de cicatrização. Receba esse toque. Agora, não tente entender, apenas receba. Visualize a luz cálida e dourada do Espírito Santo, envolvendo cada área de dor em sua vida. Onde havia trevas, ele traz luz. Onde havia dor, ele traz alívio. Onde havia quebra, ele está operando uma restauração. Ele é aquele que foi enviado para curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos. Volca esse coração quebrantado que ele está juntando os pedaços. Você é esse cativo da dor que ele está libertando agora. E para você, meu irmão, minha irmã, que se sente abatido, cansado do luter, sem forças até mesmo para orar, o Espírito Santo vem como o seu paráclito, aquele que se coloca ao seu lado para te defender e te fortalecer. Ele vê o peso sobre seus ombros. Ele vê o cansaço em seus olhos. Ele ouve o suspiro de exaustão que você solta quando ninguém está olhando. E ele te lembra das palavras do Mestre: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este alívio não é uma promessa para o futuro, é uma realidade para o agora. Sinta, pela fé, o peso sendo retirado de você. O fardo da performance, de ter que provar o seu valor. O fardo da preocupação, de ter que resolver tudo sozinho. O fardo da tristeza, que tem te puxado para baixo. O Espírito Santo está levantando a sua cabeça, como o salmista declarou: Tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ele está trocando as suas vestes de luto por vestes de louvor. Ele está te dando óleo de alegria em vez de pranto. Ele está renovando a sua alma cansada. A palavra de Deus nos promete que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta promessa para você, hoje. Você que se sentia rastejando, é o Teida Ossas. Você que se sentia exausto de correr, ele te dá um novo fôlego. Você que não aguentava mais caminhar, ele te fortalece para a jornada. Não é pela sua força, é pelo poder dele que habita em você. Receba essa renovação. Beba da fonte de águas vivas que flui do trono de Deus. E sinta a sua força espiritual, emocional e até mesmo física sendo restaurada neste momento. Vamos juntos, agora, nos apegar às promessas infalíveis da palavra de Deus, pois elas são o fundamento da nossa restauração. Eu declaro sobre a sua vida a promessa de restauração completa de Deus. O inimigo pode ter roubado anos da sua vida, sua alegria, sua paz, seus sonhos, mas o Senhor, o seu Deus, declara em sua palavra: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus não faz remendos. Ele faz tudo novo. As ruínas que você contemplava, que eram o motivo do seu lamento, como no Salmo 74,
Deus as vê como um local de construção. Ele é especialista em transformar escombros em palácios. Ele promete edificar os lugares, antigamente assolados, e restaurar os de antes destruídos. Onde havia um deserto em sua vida, Ele está fazendo um jardim. Onde havia um vale de ossos secos, Ele está soprando vida e levantando um exército. A sua história não termina na devastação. A sua história termina na restauração gloriosa, que somente o poder de Deus pode operar. Creia nisso com todo o seu coração. O que foi quebrado será consertado. O que foi perdido será encontrado. O que foi roubado será restituído em dobro. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Eu declaro sobre você a promessa inquebrantável da presença contínua de Deus. O sentimento de abandono. A pergunta: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? É uma mentira que o inimigo lança sobre a sua mente em momentos de dor. A verdade do Evangelho, a verdade da nova aliança selada com o sangue de Jesus, é esta: nunca te deixarei, nem te desampararei. Esta não é uma possibilidade, é uma certeza. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você nos dias de sol e nos dias de tempestade. Ele está com você quando você sente a presença dele e quando você não sente absolutamente nada. Ele está com você no topo da montanha da exaltação e no mais profundo vale da sombra da morte. Você não precisa temer mal algum, porque Ele está com você. A sua vara e o seu cajado te consolam. Para onde você poderia ir que Ele não estivesse? Se você subir aos céus, lá Ele está. Se fizer no abismo a sua cama, El também me olhe, está. A presença dele é a sua segurança, o seu refúgio, a sua fortaleza. Você nunca está só, nunca. Repita isso para sua alma, até que ela se acalme. Eu não estou só. O Senhor está comigo, e por causa da sua presença, eu declaro sobre você a promessa da sua paz sobrenatural. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo depende de circunstâncias favoráveis. A paz de Cristo depende unicamente da sua presença. É uma paz que guarda, que protege, que governa o coração, mesmo em meio ao caos. A palavra nos garante que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa pose como uma guarnição de anjos celestiais ao redor da sua mente, impedindo que os pensamentos de medo, ansiedade e perturbação invadam. É como uma âncora para sua alma, firme e segura, que te mantém estável mesmo quando as ondas da vida se levantam com fúria. Receba essa paz agora. Deixe que ela acalme a tempestade dentro de você. Deixe que ela silencie as vozes de pânico. Deixe que ela governe o seu coração. Respire fundo e expire o medo. Respire a paz de Cristo. Sinta menos a preenchendo cada fibra do seu ser, enquanto você sente essa paz te envolvendo, esse consolo te abraçando, essa restauração começando a acontecer em sua alma. Talvez o Espírito Santo esteja trazendo à sua mente o rosto de alguém que você ama e que está precisando desesperadamente deste mesmo toque, desta mesma paz. Alguém que está lutando suas próprias batalhas em silêncio, sentindo-se esquecido por Deus, assim como o salmista se sentiu. A paz que você recebe não é apenas para você, ela é para ser compartilhada. Seja um canal do consolo de Deus hoje, e eu te convido, com muito carinho, a compartilhar esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem, faça uma ligação, diga a ela: eu estava orando e lembrei de você. Quero compartilhar essa bênção. Você pode ser a resposta da oração de alguém, seja o instrumento de paz que levará esperança a um coração aflito. Agora, meu amado, minha amada, tendo recebido este toque profundo de consolo, paz e restauração, nosso espírito está preparado para o próximo passo. Esta paz que você sente, esta cura que começou, é o alicerce sobre o qual Deus quer construir algo ainda maior em sua vida. Mas para que essa construção seja firme, para que ela resista às tempestades que inevitavelmente virão, para que a restauração seja permanente e não apenas um alívio momentâneo, nós precisamos de uma fé fortalecida. Uma fé que se abala com as circunstâncias, uma fé que crê contra a esperança, uma fé que move montanhas. O sentimento de paz é maravilhoso, mas é a fé que nos sustenta quando os sentimentos se vão. Portanto, vamos usar esta atmosfera de cura e presença divina que estabelecemos para clamar juntos por um fortalecimento sobrenatural da nossa fé, para que possamos não apenas receber a bênção, mas caminhar nela todos os dias da nossa vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça neste ambiente de glória. A paz que você sentiu,
o consolo que te abraçou, a restauração que começou em sua alma, tudo isso é o solo fértil que o Espírito Santo preparou. Ele acalmou as águas turbulentas do seu coração, para que agora, sobre este mar de vidro, você possa caminhar pela fé. A fé não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. A fé não é a ausência de dor, mas a convicção do propósito de Deus através dela. A fé não é a ausência de perguntas, mas o descanso na soberania daquele que tem todas as respostas. O sentimento de paz é o presente de Deus para o seu coração, mas a sua fé é o seu presente de volta para Ele. É a sua resposta de confiança, a sua declaração de lealdade, mesmo quando seus olhos veem o contrário, mesmo quando a lógica grita incredulidade, mesmo quando o inimigo sussurra que Deus te esqueceu. Hoje, nesta manhã, nós vamos nos levantar das cinzas do lamento e da passividade e vamos tomar posse da nossa herança de fé. Vamos travar o bom combate da fé, não com a força do nosso braço, mas com o poder que reside na palavra e no nome de Jesus. Este é o momento de edificar do Fortalezer, de alicerçar a sua casa espiritual sobre a rocha, para que, quando as tempestades vierem menos, e elas virão, você permaneça inabalável. Vamos começar proclamando a verdade fundamental, sobre a qual toda a nossa fé repousa. A soberania absoluta do nosso Deus, Pai. Nós declaramos que Tu és soberano. Tu, reina, o Teu trono está estabelecido nos céus, e o Teu reino domina sobre tudo. Nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Quando olhamos para as circunstâncias que nos cercam, para o caos no mundo, para as injustiças que nos afligem, nós escolhemos, pela fé, crer que Tu estás no controle. O salmista em sua dor não deixou de reconhecer, mas Deus é o meu rei desde a antiguidade, e nós ecoamos essa verdade hoje. Tu és o nosso rei. Nenhum governo, nenhuma crise, nenhuma doença, nenhuma conspiração do inferno pega o Senhor de surpresa. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu conheces o fim desde o começo. Nós entregamos a Ti a nossa necessidade de entender tudo. Nós abrimos mão da ansiedade que vem de tentar controlar o incontrolável. E nós descansamos na verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim, Senhor, nós cremos. Mesma provação dolorosa, mesma porta que se fechou, mesma noite escura da alma, tudo isso está cooperando para o nosso bem, para nos moldar à imagem de Cristo, para produzir em nós um peso eterno de glória. Nós declaramos que o Senhor faz o que lhe apraz, tanto nos céus como na terra, e ninguém pode deter a tua mão ou dizer-te: que fazes? Por isso, nossa fé não está firmada na estabilidade das circunstâncias, mas na imutabilidade do teu trono porque tu és soberano. Nós declaramos que tu és fiel. A tua fidelidade é o nosso escudo e o nosso baluarte. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que tu prometeste, tu és poderoso para cumprir. Nós calamos a voz da dúvida que tenta nos lembrar das nossas falhas e da nossa inconstância, e nós magnificamos a tua constância. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A tua fidelidade não depende de nós, ela é um atributo do teu caráter. Quam tu és. Nós nos lembramos das tuas promessas, que em Cristo são todas sim e amém. A promessa de que estarias conosco. A promessa de que supririas todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas em glória. A promessa de que nos darias a coroa da vida, se perseverarmos. A promessa de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, nós escolhemos acreditar em teu relatório. Nós escolhemos construir nossas vidas sobre o fundamento sólido das tuas promessas. Nós rejeitamos as mentiras do inimigo que dizem que desta vez será diferente, que desta vez tu não virás. Nós declaramos: meu Deus é fiel! Fiel para perdoar, fiel para restaurar, fiel para provar, fiel para curar, fiel para salvar. A tua fidelidade, Senhor, alcança até os céus. E porque tu és fiel, nós não andamos ansiosos. Nós não nos Nós esperamos em ti, nós confiamos em ti, a nossa alma espera somente em Deus, dele vem a nossa salvação. Com esta fé na tua soberania e na tua fidelidade, nós entendemos o poder da nossa oração. A oração não é uma tentativa vã de convencer um Deus relutante. A oração é o alinhamento da nossa vontade com a vontade do nosso Rei soberano e fiel. É a nossa declaração de total dependência.
é a nossa arma mais poderosa. A palavra nos garante que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós somos justos, não por nossos méritos, mas pela justiça de Cristo que nos foi dada. Portanto, nós declaramos que as nossas orações são poderosas. Quando oramos, os céus se movem. Quando oramos, anjos são despachados. Quando cadeias são quebradas. Quando oramos, muralhas vêm abaixo. Nós nos recusamos a acreditar na mentira de que a oração é o último recurso. Não, a oração é a nossa primeira e mais eficaz linha de ação. Nós nos comprometemos, Senhor, a sermos um povo de oração, a não desfalecer, a não desanimar, mas a perseverar em oração, vigiando com ações de graças. Nós nos lembramos da parábola da viúva persistente e entendemos que tu nos chamas a uma vida de clamor constante. Nós cremos que tu ouves cada palavra, cada gemido, cada lágrima. Nenhuma de nossas orações cai no chão. Elas são como incenso que sobe diante do teu trono. E no tempo certo, na tua perfeita sabedoria, a resposta virá. Por isso, nós não desistimos. Nós continuamos batendo, buscando e pedindo, confiantes no caráter do Pai a quem nos dirigimos, e para mantermos essa vida de fé e oração, nós abraçamos a perseverança que vem de ti. Sabemos que a jornada da fé é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A tua palavra nos exorta a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós fixamos os nossos olhos em ti, Jesus. Quando o cansaço nos atinge, olhamos para ti. Quando a vontade de desistir aparece, olhamos para ti, que suportaste a cruz, desprezando a vergonha, e estás assentado à destra do trono de Deus. Tu és o nosso maior exemplo de perseverança. Nós consideramos as provações como motivo de grande alegria, sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a sua obra completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Não pedimos que retires as provações, mas que nos deis a tua força para passarmos por elas. Nós declaramos que não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. O justo viverá pela fé. E nós viveremos pela fé. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, confiando que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Nós não vamos jogar fora a nossa confiança, que tem grande galardão. Nós vamos perseverar, porque, depois de termos feito a vontade de Deus, alcançaremos a promessa. Com base em tudo isso, nós nos levantamos hoje para fazer a declaração mais poderosa que um filho de Deus pode fazer. Nós proclamamos em voz alta, para que os céus ouçam, a terra ouça e o inferno trema. Quem confia no Senhor jamais será confundido. A tua palavra afirma em Romanos: todo aquele que nele crê não será confundido. Em Isaías, tu prometes: os que esperam em mim não serão decepcionados. No Salmo 25, o salmista canta: nenhum dos que em ti esperam será confundido. Esta é a nossa âncora, esta é a nossa certeza. Ser confundido ou envergonhado, aqui significa que a nossa esperança não será frustrada, que a nossa confiança não se provará vã. O mundo pode zombar da nossa fé, a ciência pode desdenhar da nossa esperança, as circunstâncias podem contradizer as nossas orações, mas no final, tu, Senhor, nos vindicarás, tu honrarás a nossa fé. Tu mostrarás ao mundo que valeu a pena confiar em ti. Nós nos agarramos a esta promessa como um náufrago se agarra a uma boia. Nós construímos nossa casa sobre esta rocha. Nós apostamos toda a nossa vida nesta verdade. Eu não serei confundido. A minha esperança não terminará em decepção. Meu Deus não falha. Ele virá em meu socorro. Ele responderá ao meu clamor. Ele me honrará porque eu escolhi honrá-lo com a minha confiança. Declare isso sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Declare sobre suas finanças, sobre sua família, sobre sua saúde, sobre seu ministério. Eu não serei confundido, pois a minha esperança está no Senhor. Este ato de fortalecer a fé, de declarar a verdade de Deus em meio às lutas, não é um evento único, mas um exercício diário, um estilo de vida. É assim que vencemos o mundo pela nossa fé. E se você sentiu o seu espírito ser edificado, se sentiu a sua fé ser renovada ao orarmos juntos nesta manhã, eu quero te fazer um convite. A jornada cristã não foi feita para ser solitária. Nós somos mais fortes juntos. Se você deseja continuar começando os seus dias conosco, em oração, fortalecendo a sua fé e buscando a face de Deus, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Faça parte desta família de fé que se reúne diariamente
para colocar o Senhor em primeiro lugar. Vamos caminhar juntos, crescer juntos e vencer juntos. Agora, com a nossa fé fortalecida e proclamada, com o nosso coração seguro na soberania e na fidelidade do nosso Deus, nós mudamos a nossa postura. Não somos mais apenas receptores da graça de Deus, nem apenas edificadores da nossa própria fé. Nós nos tornamos guerreiros. Uma fé fortalecida não é para ser guardada, mas para ser usada para interceder por outros, e usada para tomar posição contra as obras das trevas. A nossa oração agora se move de uma dimensão pessoal para uma dimensão de autoridade espiritual. Tendo recebido o toque do Rei, agora nos posicionamos como seus embaixadores e soldados. Pois vamos entrar em um momento de intercessão poderosa e batalha espiritual, usando a fé que acabamos de fortalecer para impactar o mundo ao nosso redor e para fazer retroceder as forças do inimigo. Com a nossa fé firmada na rocha eterna, com o coração cheio da paz que excede todo entendimento, nós agora nos levantamos. Nós nos levantamos não mais como suplicantes passivos, mas como filhos e filhas do Rei, como um exército vestido de luz, coberto pelo sangue do Cordeiro. A nossa postura muda, a nossa voz se altera, pois compreendemos a autoridade que nos foi outorgada em Cristo Jesus. A palavra nos diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Esta é a nossa posição. Nós não lutamos em direção à vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Ele esmagou a cabeça da serpente, é o despojo os principados e potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, a nossa luta não é para derrotar um inimigo vitorioso, mas para impor a derrota a um inimigo já vencido. Em nome de Jesus, nós tomamos a nossa posição. Nós empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e avançamos com ousadia para tomar posse do território que nos pertence por herança. Este não é um momento de medo, mas do fé audaciosa. Este não é um momento de fraqueza, mas de demonstração do poder que opera em nós. Primeiramente, em nome de Jesus, nós nos voltamos para a nossa própria vida, a nossa casa, o nosso templo. E com a autoridade que nos foi concedida, nós declaramos libertação. Eu declaro que toda corrente que tenha aprisionado a sua vida, seja ela uma corrente de vício, do pecado de um padrão de pensamento destrutivo, de uma herança familiar maligna, que esta corrente seja quebrada, agora, no poder do nome de Jesus. A palavra de Deus diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Nós nos recusamos a viver como escravos. Nós cancelamos toda palavra de maldição lançada contra a sua vida, contra a sua família, contra as suas finanças. Nós declaramos que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Portanto, nenhuma maldição tem poder sobre você. Você é um bendito do Senhor. Nós declaramos que a sua mente é liberta. Todo sofisma, toda fortaleza de mentiras que o inimigo construiu em sua mente, nós a derrubamos agora. Cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e declaramos que você tem a mente de Cristo. Você não é quem os seus traumas dizem que você é. Você não é quem os seus fracassos dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Filho amado, justo, santo, mais que vencedor. Nós nos levantamos com firmeza contra o espírito de medo. O medo não vem de Deus. A sua palavra é clara. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, eu ordeno agora a todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, de preocupação, de incredulidade, que se retire da sua vida, da sua casa e do seu coração, em nome de Jesus. O medo te paralisou por tempo demais. O medo roubou seus sonhos por tempo demais. O medo te impediu de viver a plenitude do chamado de Deus por tempo demais. Hoje, nós o expulsamos. E no lugar do medo, nós recebemos o perfeito amor de Deus, que lança fora todo medo. Nós declaramos a cura sobre os seus traumas. Cada memória dolorosa, cada palavra que te feriu, cada evento que marcou a sua alma com dor, nós os cobrimos com o sangue de Jesus. Nós declaramos que o poder redentor de Cristo está reescrevendo a sua história. Onde havia dor, Ele está liberando cura. Onde havia vergonha, Ele está liberando honra. Onde havia fragmentação, Ele está trazendo integridade. O leão da tribo de Judá está rugindo sobre a sua vida, e diante do seu rugido, todos os seus inimigos e medos fogem. Receba a coragem, a ousadia e a força que vem do Espírito Santo. Agora, com a nossa própria casa em ordem,
nós expandimos o nosso território de oração. Nós nos posicionamos como sacerdotes dos nossos lares e intercedemos por nossa família. Nós declaramos a restauração de lares. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de divisão, de contenda, de divórcio, de adultério que tenta se infiltrar nos casamentos. Nós declaramos que o que Deus uniu não separe o homem nem o diabo. Nós liberamos o amor, o perdão, a paciência e a honra sobre os cônjuges. Nós declaramos que os casamentos são fortalecidos, que a comunicação é restaurada, que a intimidade é renovada. Nós declaramos que os nossos lares serão um pedaço do céu na terra, um lugar de paz, de alegria e da presença manifesta de Deus. Nós nos levantamos contra todo espírito de rebelião e desobediência nos nossos filhos. Anissa as cobrou com o sangue de Jesus e declaramos que eles são herança do Senhor. Nós declaramos que os nossos filhos e filhas profetizarão, que eles amarão ao Senhor de todo o coração e o servirão todos os dias de suas vidas. Nós nos apegamos à promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Nós clamamos pela salvação de cada membro da nossa família que ainda não te conhece. Pai, nós os arrancamos das garras do inimigo e declaramos que eles pertencem ao Senhor. Nós construímos pela fé uma cerca de proteção espiritual ao redor da nossa família, da nossa casa, das nossas finanças e da nossa saúde. Nós nos refugiamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Nós declaramos o Salmo 91 sobre a nossa vida. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nenhuma praga chegará à nossa tenda. Nós declaramos que o Senhor dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Toda seta inflamada do maligno, toda palavra de inveja, todo trabalho de feitiçaria, toda armadilha preparada contra nós e nossa família, nós declaramos que cai por terra, em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a nossa herança! Nós não somos vítimas das circunstâncias, nem alvos fáceis para o inimigo. Nós somos guardados pelo poder de Deus, nós selamos cada porta, cada janela, cada entrada da nossa vida com o sangue de Jesus. O inimigo não tem legalidade, não tem autoridade, não tem acesso às nossas vidas. Nós pertencemos a Deus. Meu irmão, minha irmã, respire fundo o ar da vitória. O campo de batalha está em silêncio, a luta cessou. A poeira assenta, e no horizonte não há mais a escuridão da ameaça, mas o brilho irrefutável do sol da justiça. Este é o momento que sucede a batalha. É o momento de caminhar sobre o território conquistado. É o tempo de tomar posse dos despojos que o inimigo foi forçado a largar, a oração que começou com um lamento, ecoando a dor do Salmo 74, atravessou o vale da entrega, foi banhada pelo consolo do Espírito, fortalece-o-se na rocha da fé e engoju-se na batalha da autoridade. Agora, ela culmina, ela não termina com um ponto final, mas com uma porta que se abre. Uma porta para uma nova estação. O que vamos fazer agora não é mais pedir. O que vamos fazer agora é declarar, é profetizar, é chamar à existência aquilo que Deus já decretou nos céus. Alinhe a sua fé com a minha fé e vamos juntos, como porta-vozes do Altíssimo, declarar o que está feito em sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro profeticamente sobre você que a paz de Deus foi restaurada, aquela guerra interior, aquele turbilhão de ansiedade, aquele medo que roía a sua alma, cessaram. A palavra de Deus com per se em sua vida agora, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, em Cristo Jesus. Eu declaro que esta paz não é uma trégua temporária, mas um governo permanente. O príncipe da paz estabeleceu o seu trono em seu coração, e ele reina soberanamente. Eu declaro que a sua mente está guardada. Os pensamentos acusadores, os cenários catastróficos, as vozes de dúvida, são silenciados pela autoridade da paz de Cristo. A promessa de Isaías é a sua realidade. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz agora transborda da sua vida para o seu lar. Eu declaro que a sua casa é um oásis de paz. Onde havia gritos, haverá louvor. Onde havia discórdia, haverá harmonia. Onde havia tensão, reinará a tranquilidade do Espírito Santo. Sua noite de sono é abençoada. Você se deita e dorme em paz,
pois o Senhor o sustenta. Esta paz se estende às suas finanças, acalmando o medo da escassez. Ela se estende aos seus relacionamentos, trazendo reconciliação. Receba esta paz, não como o mundo a dá, passageira e circumstantial, mas a paz de Cristo, profunda, duradoura e inabalável. O governo da paz começou em sua vida. Eu declaro profeticamente sobre você que a bênção do Senhor chegou e te alcançou. O tempo da sequidão acabou. O tempo de lutar por cada migalha terminou. A palavra de Deus se cumpre em sua vida. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu declaro que as janelas dos céus estão abertas sobre a sua cabeça e Deus derrama sobre você uma bênção tal que dela lhe advirá a maior. Nós ativamos a bênção de Abraão sobre a sua vida. Você é abençoado para abençoar. Nós liberamos a bênção sacerdotal de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta bênção não é apenas material, é completa. É a bênção do favor imerecido de Deus, que abre portas onde só havia muralhas. É a bênção da saúde divina, que restaura o seu corpo e lhe dá vigor. É a bênção da sabedoria do alto, que te guia em cada decisão. É a bênção de relacionamentos saudáveis, que te cercam de amor e apoio. Eu declaro o fim do ciclo de miséria e o início do ciclo da abundância. A sua mente é renovada para pensar como um herdeiro do rei, não mais como um órfão. Você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. A sua mesa será farta na presença dos seus inimigos. O cálice da sua vida está transbordando. Bondade e a misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. Receba a bênção. Ela não está a caminho. Ela chegou. Eu declaro profeticamente sobre você que a sua fé foi renovada e incendiada. Aquela fé vacilante e frágil, que se abalava com qualquer vento de adversidade, foi substituída por uma fé robusta, uma fé que move montanhas. A sua casa espiritual foi firmada sobre a rocha. Você não é mais um menino na fé, levado em roda por todo vento de doutrina, mas um gigante espiritual, maduro e firme. O Espírito Santo removeu as escamas dos seus olhos espirituais. Agora você vê com clareza. Você ouve a voz do bom pastor com nitidez e não segue a voz de estranhos. A palavra de Deus se torna viva dentro de você, não mais como letra morta, mas como espírito e vida. A sua intimidade com Deus atinge um novo nível. A sua oração se torna um diálogo constante, e o seu louvor, um estilo de vida. A promessa de Hebreus se torna a sua experiência diária. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Você agora caminha por fé, e não por vista. Você chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A sua boca se torna um instrumento de poder, liberando decretos de fé que alteram a realidade ao seu redor. A dúvida não encontra mais lugar em seu coração, pois ele está repleto da certeza inabalável do amor e do poder de Deus. A sua fé não é mais uma teoria, é uma força que agrada a Deus, que vence o mundo e que te conecta. Oh, é impossível. E por causa de tudo isso, eu declaro profeticamente, como um selo final, sobre esta oração, que as cadeias foram irrevogavelmente quebradas. O que foi feito na dimensão espiritual, durante a nossa batalha de fé, manifesta-se agora na sua realidade física e emocional. A palavra do Senhor se cumpre. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Este é o seu ano aceitável do Senhor. Este é o seu jubileu. As portas da prisão se abriram, e você está saindo. Eu declaro você livre do vício que te humilhou. Eu declaro você livre da depressão que te aprisionou na escuridão. E você livre do jugo da pornografia, da amargura, do ressentimento. Eu declaro você livre do jugo da dívida e da miséria. Eu declaro você livre do medo do homem, da necessidade de aprovação. Você está livre. Como Pedro na prisão, as algemas caíram das suas mãos. Levante-se e ande em novidade de vida. O Filho te libertou, e você é verdadeiramente livre. Não olhe para trás, não volte para o cativeiro. A sua jornada agora é em direção à terra prometida da plenitude em Cristo Jesus. Caminhe como um liberto. Fale como um liberto, viva como um liberto. A sua libertação está selada pelo sangue do Cordeiro. E agora, com o coração transbordando de gratidão, nós simplesmente dizemos: obrigado, Pai. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por lutar por nós. Obrigado pela vitória. Obrigado pela paz, pela bênção,
pela fé e pela liberdade. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a ti, agora e para sempre. Eu agora te abençoo, meu irmão, minha irmã, que você saia deste momento de oração e entre no seu dia não mais como um sobrevivente, mas como um portador da glória de Deus. Que a luz de Cristo brilhe através de você de tal maneira que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu te abençoo no seu sair e no seu entrar. Eu abençoo o trabalho das suas mãos. Eu abençoo a sua família. Eu abençoo a sua mente e o seu coração. Vá na força do Senhor. Vá na paz de Cristo. Vá no poder do Espírito Santo. E seja tudo aquilo que Deus te criou para ser. Se esta oração foi uma resposta de Deus para a sua vida. Se você sentiu o toque do céu e recebeu estas declarações em seu espírito, eu quero te fazer um último convite. Um convite de coração. Primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Faça parte desta família que se levanta a cada manhã para buscar a face de Deus e declarar a sua vitória. Segundo, seja um canal de bênçãos. Compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa de um milagre. Não guarde o que você recebeu só para você. E por último, e mais importante, cele a sua fé. Vá até os comentários agora e escreva com toda a convicção do seu coração. AME, AQM, eu recebo esta vitória, em nome de Jesus. Ao fazer isso, você não está apenas digitando uma palavra. Você está fazendo uma declaração profética, unindo a sua fé à de milhares de outros irmãos e criando um memorial de testemunho do poder de Deus. Lembre-se sempre, aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la.